A paz do Senhor, amada igreja, que Deus venha falar conosco mais uma vez, através da minha vida, através da sua palavra, que Deus possa preparar o nosso coração para ouvirmos aquilo que Ele tem para falar conosco. E eu quero falar com a igreja neste dia a respeito da soberania de Deus. E eu quero falar com a igreja que Deus está no controle. Porque Deus revela na sua palavra tudo que vai acontecer. E por que Deus faz isso? Para a nossa tranquilidade e segurança. Eu separei um texto que está em Isaías 46. Isaías 46, versículos de 9 em diante. Os três versículos, 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então esses três versículos falam muito a respeito de que o Deus que nós servimos é o Deus que fez a história. Interessante que ele fez a história antes da história existir. É mais ou menos como se fosse um escritor, de uma peça. E depois a peça vai ser montada e apresentada. Assim é a história de Deus contada na Bíblia. O Salmo 115, versículo 3, tem um versículo aqui muito interessante. Salmo 115, versículo de número 3. Deus fala assim, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Olha, por que ele tudo faz como lhe agrada? Como é que é um diretor de teatro? Ele vai fazer segundo a peça escrita. Ele não pode fugir do roteiro da peça. Assim, a Bíblia é o roteiro de Deus. E eu quero contar para a igreja que Deus está no controle. Por isso é que você deve aquietar o teu coração, igreja. Aquieta o teu coração. Deus está no controle sempre. O livro de Daniel, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 32, vamos lá, Daniel capítulo 2, versículo 32. Deus aqui está revelando a Nabucodonosor, grande imperador da época, o maior dos impérios, o Império Babilônico. Deus revela a ele através de uma imagem, de uma estátua. E Deus revela a ele, lá nos versículos 32 e 33, que Daniel é que recebe essa revelação. Ele sonha, mas Daniel é que recebe a revelação. E diz assim no versículo 32, vamos ver o 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro, de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Olha só, versículo 3, né? E ele diz assim, versículo 30 e 33, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Essa era a imagem que Nabucodonosor sonhou e viu. E Daniel teve a revelação. Daniel foi mostrar para ele a história de Deus, o script de Deus para a vida da humanidade. Então ele começa a dizer o seguinte, que o primeiro império era o Império Babilônico, o império que estava implantado naquela época. E ele diz lá no versículo de número
36, ele diz assim, ó: este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino e o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues filhos dos homens onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Que coisa linda, meu irmão. Deus revela a Nabucodonosor que aquela estátua, a cabeça de ouro, representava o seu império. Mas Deus mostra também que aquele império seria também aniquilado, destruído, né? O império babilônico seria tomado. E o segundo império seria o império medo-persa, seria o império medo-persa, porque ele está naquele momento, ele está vendo, né? Ele está vendo. Ele está vendo e tendo a revelação: olha, vai vir um império aí que vai te derrotar, Nabucodonosor. E na imagem era o peito e os braços de prata. Versículo de número 39 fala isso na parte A. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. A prata vale menos que o ouro. E aí diz assim, e um terceiro, só essa parte aí. Aí vem o terceiro reino, que seria o Império Grego. Esse segundo reino é o Medo-Persa. Agora nós vamos entrar no reino grego, no Império Grego. E ele diz assim, ó: o ventre e os quadris de bronze. Está lá no versículo também 39, na parte B. Ele diz assim: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Vem o quarto reino. A Bíblia vem descrevendo aquela estátua: cabeça de ouro, o tronco e os braços de prata, o quadril, né, de bronze, e agora vem as pernas daquela estátua. E você percebe que as pernas vão até a ponta dos dedos, pô. Então ele tem que revelar toda a constituição dessa perna. Então ele vem dizendo: o quarto reino será o Império Romano. Pernas de ferro, versículo 40, ele diz assim: o quarto reino será forte, como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então nós começamos a entender que Deus estava mostrando a Daniel tudo o que estava programado. Então Deus programou, Deus organizou uma história e colocou o homem para fazer essa história. Até Jesus, a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus escreveu a história, Deus colocou a história, Jesus morrendo, Jesus vindo e morrendo, e antes de fundar o mundo. Que coisa linda. Esse é o nosso Deus tem a história da humanidade na mão. Ele fez o script. É como um escritor de teatro, já te falei, com uma peça. Ele não sabe quem serão os atores, tá? Mas Deus, na sua onisciência, com certeza sabe. Mas eu estou comparando com Deus, não, o escritor de teatro, não, ele não sabe quem vai representar a sua peça. Mas aqui Deus revela. Você sabe a história de Ciro. Ciro foi profetizado anos antes do seu império, que ele seria o libertador, né, do povo hebreu. Então começa a entender que Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle. Quando ele diz que os seus ele guarda, meu irmão, confia que ele guarda. Aleluia. Então nós começamos aqui a entender agora que tem um quinto reino. Então isso tudo aí já passou. Agora virá um quinto reino, que será um império ou o governo do anticristo. Está lá nos versículos 41 e 42. Ele diz assim, ó: quanto ao que viste, olha lá, dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Vamos lá, 41, tá? Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil.
quanto ao que viste, versículo 43, tá? Do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então Deus está mostrando aí um governo, né, que estará lá no final já, no final da imagem, um governo que ainda não se constituiu, estão se organizando, nós estamos vendo aí, né, os países que faziam parte do Império Romano, domínio do Império Romano, estão se aliançando. A Bíblia fala que alguma coisa vai sair dali, e eu quero complementar essa apresentação um pouquinho mais para frente, e o sexto será o reino chamado milênio, o reino de Deus implantado na terra. É a pedra que veio do céu. A partir do versículo 44 diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Interessantíssimo, né? Então nós vimos aí os 6 impérios que serão, 4 já se passaram, está vindo aí, está chegando um novo governo, o governo do anticristo. Graças a Deus nós já estamos em Cristo, então nós não passaremos pelo anticristo, a igreja será tirada antes, nós acreditamos assim, né? Porque a ira de Deus não é para a igreja é abençoada por Deus, né? A ira não chega até os filhos de Deus, então nós precisamos entender dessa forma. Filho de Deus é aquele que obedece a palavra, entregou a vida para Jesus e se tornou filho obediente. Então nós precisamos sempre repetir isso, para que nós possamos nos apropriarmos da promessa. No capítulo 7, vamos lá no capítulo 7 desse mesmo livro, Daniel, tem uma história muito também bacana, que fala do sonho dos 4 animais. No versículo 4, fala do primeiro animal, que é exatamente o Império Babilônico. Ele diz assim: o primeiro era como leão, tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as aves, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dado mente de homem, o Império Babilônico. O segundo império, que também já aconteceu, foi o Medo-Persa. O versículo de 5 diz assim, ó: continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Eram as características desses impérios comparados com esses animais. Versículo 6 fala do terceiro império, que é o Império Grego. Olha só: e depois disso continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Né? Quem estuda a história vai ver que isso tudo aí é uma verdade sobre o Império Grego. O quarto seria, versículo de número 7, o quarto animal, que é o Império Romano, que era aquelas pernas, né? Ele diz assim: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Interessante. São detalhes que a Bíblia revela. Terrível, espantoso e sobremodo forte, tinha grandes dentes de ferro e tinha também 10 chifres. O quinto será o império ou governo do anticristo. É o versículo 8 e o versículo 11. Olha lá: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Então, da aliança dos 10 dedos, 3 vão cair e um vai subir. Quando esse subir, os outros 3 caem. Repare bem os detalhes, como Deus fala através da sua palavra. Subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, foram tirados. E eis que neste chifre havia olhos.
né? Governo do anticristo, o que eles estão fazendo? É a identificação facial. Todo mundo vai se identificar. Todo mundo vai ser identificado nessa terra. Olhos como os de homem. É igualzinho, uma câmera. Enxerga como homem, né? E uma boca que falava com insolência. Uma boca que, olha, só abria para falar insolência. E vamos continuar aqui no versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então esse império do anticristo também vai chegar ao fim dele. Então as pessoas que ficarão na grande tribulação, elas deverão lutar pelas suas almas. Por quê? Porque esse império terá uma duração de 7 anos, sendo que na metade desse tempo, 3 anos e meio, é que ele vai se revelar como o diabo, como o iníquo, como o homem da perdição, né? O anticristo. Então nós precisamos entender isso. E o 6º reino, implantado na terra, está lá no versículo 9, ele diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso é a história que Deus conta. Parte dela já se cumpriu. Já se cumpriu o Império Babilônico, já se cumpriu o Império Medo-Persa, já se cumpriu o Império Grego. Isso é história. Quem estuda história universal sabe disso. Já se cumpriu o Império Romano. Mas ainda estamos o quê? Lá nos pés, lá nos dedos. Ainda há resquício do ferro, misturado com a política, né? Misturado com o barro, o lodo. Então nós estamos vendo hoje isso se envolver, tentar fazer liga disso. Não dá liga, mas eles estão tentando. E o que vai acontecer? Vai sair dali, né? Uma liderança, que a Bíblia fala que será um chifre, dos 10 dedos, dos 10 chifres, brotará um pequeno, que tem olhos, vê como homem, olha, enxerga como homem, mas fala com insolência. Meu irmão e minha irmã, eu estou falando isso para você, para te aquietar, não é para te assustar, é para aquietar a tua alma. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, meu irmão. A preparação desse império do anticristo terá que ser dentro de uma situação que as nações se sintam incapazes de poder resolver os seus problemas. E vão recorrer a um governo mundial, a um único ditador, a um único governo. Esse governo vai governar todas as nações. E todas as nações vão ter que se submeter ao governo do anticristo. E eu digo para você, hoje, submeta-se ao governo de Cristo, ao governo do Senhor, ao reino de Deus, à presença do Espírito Santo, para que você não se submeta ao governo do anticristo, porque lá não haverá misericórdia, lá não haverá piedade, lá não haverá, olha, nenhum sentimento pela vida humana. Quando você olha para o reino de Deus, Jesus deu a vida dele para que você pudesse entrar no reino dele. Olha a diferença, lá no império das trevas, lá no reino do anticristo, no império do anticristo, eles não vão dar valor ao ser humano. Mas Deus diz que uma vida, quando é salva, há uma festança no céu, há uma festa no céu, por uma vida que se converte. Seja essa vida, seja o motivo de festa no céu. Esse é o recado do teu pastor.
O que nós estamos vivendo, meu irmão, é princípio de dores, ou os princípios das dores. Mas haverá um dia em que esse império, o império do anticristo, vai acontecer. E antes dele acontecer, a igreja é removida. E aí sim, o anticristo vai se manifestar. E eu quero dizer para você que é muito importante para a tua vida manter-se, em primeiro lugar, no reino, manter-se congregado, debaixo da autoridade de um pastor, submisso à autoridade de um pastor, submisso àquele que Deus levantou para pastorear a sua alma, o anjo da igreja. Aquieta o teu coração, seja compromissado com esse reino. As coisas todas daqui de baixo vão ficar, está chegando a hora da nossa partida, e as pessoas estão preocupadas. Deus parou tudo para você não dar valor mais ao carro, não pode mais sair, não dá valor mais à roupa, vai botar a roupa para quê? As joias, meu Deus do céu, para que tu vai dar valor a essas coisas todas? Valorize a tua salvação, ela é que tem valor diante de Deus, e é ela que vai te salvar. Coloque a tua fé em ação nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada, que Deus venha a agir na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A história, Deus está no controle da história, tudo que Deus falou a respeito da história se cumpriu, e ainda falta se cumprir alguma coisa, mas essa alguma coisa que vai se cumprir, nós não vamos estar aqui, porque vai se cumprir o arrebatamento. O arrebatamento é uma verdade de Deus, que está na palavra, está no script de Deus, está na história de Deus, que ele escreveu antes da fundação do mundo. Oh, aleluia! Que você possa confiar no teu Deus. Confia. Aquele que fez a promessa é fiel. É fiel. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, mas antes, você que se quiser entregar a tua vida para fazer parte do reino de Deus, para poder subir, para poder ascender ao céu, ser arrebatado, abra o teu coração e faça essa oração comigo. Diz assim, ó: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Hoje eu sou teu filho e tu és o meu Deus e o meu Pai. Nas tuas mãos eu entrego todos os meus inimigos e todos os meus adversários. Em nome de Jesus. Amém? Você que fez essa oração, você agora está pronto, porque você entrou em aliança com Deus, você nasceu de Deus, você passou a se tornar uma nova criatura. Então você deve agora fazer isso que você fez aí sozinho, e comigo aqui no vídeo. Você deve agora fazer isso publicamente. Procure uma igreja evangélica, fala com o pastor que você aceitou Jesus e que você quer se batizar. Desça as águas em obediência à palavra de Deus, e ali nas águas, saia dali ressuscitado com Cristo, um novo homem, uma nova criatura, uma nova mulher. Que Deus te abençoe. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pela igreja, quero orar, Pai, pelos pastores que estão à frente dos rebanhos, Pai, lá na Bolívia, pastor Marco, pastora Nancy, lá em Bacaxá, Pai, pastor Wanderson, sua esposa Sandra, Pai, ó Deus, e o presbítero lá na Bolívia, Pai, as pastoras auxiliares, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui em Jacarepaguá, a minha vida, a vida da pastora Cestil, os pastores auxiliares, Pai, os diáconos da tua casa, Pai, os levitas, aqueles que têm responsabilidades, Pai, com a tua obra, aqueles que estão à frente de trabalhos, aqueles que estão fazendo a tua obra acontecer. Ó Deus, aqueles que ainda não tomaram não têm esse entendimento ainda, abre o entendimento deles e que eles possam se envolver, Pai. Ó Deus, que esse tempo seja um tempo de envolvimento, um tempo de engajamento, um tempo de confiança, porque aquele que escreveu a história, Deus, aquele que escreveu a história há de cumpri-la. Nada vai fugir à palavra de Deus, ao roteiro de Deus. Deus é soberano, Ele está no controle. Confia no Senhor. Pai, coloca a confiança no coração do teu povo, que o teu povo possa ser avivado, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, Pai, aqui no Brasil e no mundo inteiro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aquieta, Pai, o teu povo, Pai, e que ele possa saber que só o Senhor é Deus e não há outro. E não há outro.
como está lá em Isaías, Pai, no capítulo de número 46, Pai. Ó Deus, ele fala, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, no versículo de número 8, versículo de número 9, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Oh, aleluia! Pai, em nome de Jesus, Pai, eu entrego nas tuas mãos cada família, cada pequenino, cada adolescente, cada jovem, cada casal, Pai, cada ancião, Pai, guarda os anciãos da tua casa, Pai. Ó Deus, venha curar, venha libertar, venha agir com poder e grande glória na vida do teu povo. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar com você agora a respeito das nossas lutas e dificuldades. Amados, passou o domingo e não tivemos ofertório, não tivemos receita. E todas as nossas despesas estão diante de nós. Como eu preguei a respeito do sangue, né? Eu quero falar com você que nós somos responsáveis pela casa do Senhor. Isso tudo vai passar e nós vamos voltar para a casa do Senhor se Jesus não vier nesse intervalo. Nós vamos voltar lá para a casa do Senhor, temos que honrar compromissos, as prebendas, as contas de luz, de água, de internet, telefone. Nós temos compromisso com a casa de missões, os aluguéis, a prebenda lá de Bacaxá, prebendas da Bolívia. Nós temos muitos compromissos, você não tem ideia. Os compromissos com as previdências dos pastores, os compromissos com aqueles que descontam imposto de renda, porque hoje a pessoa ganha pouquinho e já desconta imposto de renda. Nós temos compromissos. Nos ajuda, nos ajuda. São as áreas de manutenção da casa do Senhor. É o papel, é o sabonete, é o álcool gel, tudo faz parte do conjunto da obra. Nós precisamos da tua contribuição. Precisamos da tua fidelidade, com a oferta e com o dízimo. Você normalmente na semana ia aos cultos e levava uma oferta, mesmo depois de dar o teu dízimo, você levava uma oferta. Junta essa oferta durante a semana. Pastor João estará lá amanhã, quarta, quinta e sexta-feira, de 17 às 20 horas. Passe lá, deixa o teu dízimo, a tua oferta. Se precisar de uma oração, ele está lá. Se precisar de um aconselhamento, ele estará lá, em nome de Jesus. Nos ajuda. É o teu pastor que está conversando contigo. Nós estamos assustados com o tamanho do desafio. Mas eu sei, Pai, que o nosso Deus é maior do que tudo isso. Amém? Você possa honrar a tua fé, mantendo a casa do Senhor. Que Deus abençoe. Deixa eu dar a bênção para você. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós e com a igreja amada do Senhor. Amém. Fique na paz. Até amanhã estaremos com mais uma mensagem de Deus para o nosso coração.